O livro é de Lucas, o capítulo é de número 5 e o versículo é de número 1. Vamos ler o texto. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Que coisa, hein? Bom, primeiro a gente percebe aqui que essas pessoas estão com sede da palavra de Deus. Como eu disse, era um lugar movimentado, o comércio era forte, mas tinha uma multidão ouvindo Jesus. Essas pessoas, elas estavam com sede da palavra de Deus. Tão bom, né? Quando nós temos sede da palavra de Deus. É tão bom quando nós queremos ouvir a palavra de Deus. Era o caso dessas pessoas que estavam ali. Mas também o texto traz uma informação, que havia uns pescadores ali que estavam lavando as redes. Não tinha peixe. Lavar as redes significa, olha, acabou, desistimos, porque eles pescaram a noite toda. E pescador sem peixe é o mesmo que o açougueiro sem carne. É o mesmo que padeiro sem a farinha para fazer o pão. O que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Então a gente consegue perceber assim uma frustração no olhar de Simão, dos pescadores que estão ali, porque eles estão desistindo, estão lavando as suas redes. Mas mal sabem eles que o Senhor Jesus está lá na beira da praia, esperando eles para mudar a vida deles. Vamos continuar no texto porque tem mais informação. O versículo de número 3 agora diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Que lindo, né? Porque o Senhor Jesus, ele chega exatamente no barco de Simão, tinha 2 barcos, e ele escolhe justamente o de Simão. Que lindo! Deus escolheu você. Deus escolheu você para mudar a sua vida. E quando Jesus entra no barco aqui, entenda, é a nossa vida, no nosso coração, muda tudo. O Evangelho, ele é transformador. E ele pede também, né? Interessante, Jesus entra no barco de Simão e diz: Simão, você pode, afasta um pouquinho da multidão, afasta um pouquinho o seu barco, que eu quero falar a palavra. O afastar aqui, nós temos que entender algo aqui importante. Às vezes nós temos que nos afastar de opiniões negativas. Nós temos que nos afastar de certos falatórios desanimadores que não vão nos levar a nada. Então, Jesus pede, afaste-se um pouco da multidão. Nós temos que nos afastar do pecado, nós temos que nos afastar daquilo que é errado, porque nós queremos nos aproximar é de Jesus, é de Deus. Então eu consigo imaginar que Simão afasta o barco e agora ele já não está mais limpando a rede, porque se não tem peixe tinha que limpar a rede, né? Se não tem peixe tinha pedaço de galho, folhas, e o pescador tinha que deixar a rede ali limpinha para no outro dia ele poder usar. Mas agora ele para então de limpar as redes e começa a ouvir a palavra de Deus. Quando nós paramos nossa vida para ouvir a palavra de Deus, como nesta tarde você está ouvindo, você é alimentado. O poder de Deus vai entrando dentro de você e acontece algo no nosso interior. Uma fé vai brotando de nós. Simão está ouvindo o que Jesus está pregando. O versículo de número 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Que lindo! Ele ouviu
e obedeceu. Nós temos que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Mestre, eu pesquei a noite toda. Isso não está no texto, eu que estou ilustrando. Olha, modesta parte, eu conheço aqui o mar. O mar não está para peixe. Mas sobre a palavra do Senhor que está pedindo que eu vá, eu vou. E sabe o que aconteceu? Quando Simão vai ao alto mar novamente com essas redes, vai acontecer um milagre. É a pesca maravilhosa. Que lindo, né? Porque outrora não tinha peixe, não tinha nada. Mas agora, sobre a palavra de Cristo, mudou tudo. Olha o que diz aqui o versículo de número 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Mudou da água para o vinho, não é? Que lindo quando a fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos. Por isso que eu dei o título, A Fé que Ouve e Obedece. Isso só pôde acontecer na vida de Simão e de todos aqueles porque eles ouviram. Olha, ouça a palavra de Deus. Eu sei que hoje temos uma vida corrida, trabalhe, mas não deixe o trabalho te afastar da palavra de Deus. Estude, mas não deixe nunca o estudo te afastar de Deus. Esteja próximo de Jesus. Jesus falou, afaste-se da multidão. E às vezes nós temos que fazer isso, nos afastar da dúvida, nos afastar do medo, do pânico e ouvir o que Jesus está nos falando. Se assim fizermos, seremos abençoados. Guarde essa palavra no seu coração e pratique ela em nome de Jesus. Continuamos na programação